Benito Mussolini. Conheça a história do ditador italiano, que juntamente com sua amante, chamada Claretta Petacci, foram fuzilados e seus corpos foram levados para Milão, onde foram profanados. O corpo de Mussolini foi pendurado de ponta cabeça e deixado em exposição. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em Predapiù, cidade localizada no centro da Itália. Seu nascimento aconteceu no dia 29 de julho de 1883, sendo o filho mais velho de seus pais. Posteriormente, Mussolini ganhou dois irmãos, Arnaldo e Edvige. As biografias de Mussolini sempre destacam uma marca de sua personalidade: a agressividade, pois, já na escola, ele era um aluno desobediente e brigão. Inclusive foi expulso de duas delas por ter atacado dois colegas usando um canivete. Mesmo assim, ele conseguiu concluir seus estudos e obteve um diploma para trabalhar como professor. Entre 1904 e 1914, Mussolini teve uma vida agitada. Alistou-se no exército para cumprir suas funções militares enquanto cidadão italiano. Trabalhou como professor. Voltou a trabalhar em sindicatos e, por fim, tornou-se editor de jornal. Nessa função, ele ganhou muito prestígio entre os socialistas italianos. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande acontecimento do século XX. E teve como causa o assassinato do arquiduque e da arquiduquesa do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e Sofia. Isso arrastou a Europa para uma guerra que se estendeu por 4 anos e matou mais de 10 milhões de pessoas. A Itália, naturalmente, agitou-se com os ares da guerra, mas, de início, permaneceu neutra e não aderiu ao conflito. No país, os nacionalistas exigiam a sua entrada na guerra, mas os socialistas eram contra isso. A alegação utilizada por estes era de que a guerra era parte da agenda do capitalismo imperialista, e por isso eles eram contrários a ela. Mussolini compartilhava dessa opinião no começo do conflito, mas rapidamente o que pensava mudou. Ele usou seu espaço como editor do Jornal dos Socialistas e publicou um artigo justificando por que a Itália deveria entrar na guerra. Por conta disso, Mussolini foi expulso do Partido Socialista do qual fazia parte. Assim, Mussolini alistou-se. Foi enviado para o 11º Regimento de Bersaglieri e teve sua participação na guerra encerrada quando um mosteiro explodiu acidentalmente perto dele. Devido a isso, ele foi para o hospital e, depois de receber alta, foi dispensado. Daí em diante, Mussolini tornou-se cada vez mais reacionário. Depois da guerra, Mussolini passou a explorar o sentimento de nacionalismo exaltado e os ressentimentos entre os italianos no pós-guerra para prosperar politicamente. A criação desse movimento deu início ao fascismo enquanto organização política, e ele rapidamente cresceu em uma Itália frustrada com o resultado da guerra e temerosa do crescimento dos socialistas no final da década de 1910 e começo da de 1920. O fascismo defendia sua escalada ao poder pela força e implantação de um governo ditatorial. Os fascistas começaram a organizar-se em bandos, os camisas negras, conhecidos em italiano como squadristi. Essas milícias fascistas agrediam socialistas, trabalhadores que realizavam greves e qualquer outro grupo que se opusesse ao fascismo. O temor das classes médias e elites econômicas da Itália quanto ao crescimento do socialismo pavimentou o caminho que levou os fascistas ao poder. Na década de 1920, a Itália era um caldeirão de tensão e a violência política aumentou vertiginosamente pela ação dos camisas negras. Em 1922, os fascistas já tinham mais de 300 mil membros,
e Mussolini havia sido alçado como um nome de influência em todo o território italiano, sobretudo no centro e no norte, regiões historicamente mais conservadoras na Itália. Nesse ano, os fascistas começaram a organizar-se para ascender ao poder na Itália e decidiu-se por realizar uma grande marcha em direção a Roma. O objetivo era forçar o rei, já que a Itália era uma monarquia, a destituir o primeiro-ministro, Luigi Facta, do cargo, e nomear Mussolini. Mais de 30.000 fascistas reuniram-se nos arredores de Roma e pressionaram o rei Vítor Emanuel III. Em 30 de outubro, Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália e, com isso, iniciou-se a guinada desse país para uma ditadura totalitária. Mussolini tentou melhorar a economia do país, mas fracassou. Seu regime era autoritário e violento, e a saída para manter o apoio popular foi a guerra. Assim, na década de 1930, a Itália envolveu-se na Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939, e invadiu a Albânia e Etiópia, anexando ambas ao território italiano. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, Mussolini aproximou-se do país, e nessa relação houve grande cooperação econômica entre os dois países. Os italianos apoiaram as reivindicações alemãs na Checoslováquia e assinaram acordos, como o Pacto Anticomintern e o Pacto de Aço, em 1937 e 1939, respectivamente. A queda do ditador, a derrocada do fascismo é resultado direto do envolvimento do país na Segunda Guerra Mundial. A guerra iniciou-se quando os alemães invadiram a Polônia, em setembro de 1939, mas os italianos só entraram oficialmente no conflito em junho de 1940, quando declaram guerra aos britânicos e franceses. A Itália atacou o Reino Unido no Egito, auxiliou os alemães em campanhas na Europa Ocidental e tentou conquistar a Grécia. A participação italiana na Segunda Guerra foi um engodo para os alemães em diversos sentidos. Os italianos pediam recursos e precisavam do auxílio alemão para vencer as batalhas constantemente. À medida que os alemães iam enfraquecendo, os italianos sofriam mais e mais as consequências da guerra. Em 1942, foram expulsos do norte da África e, no começo de 1943, tropas dos aliados desembarcaram na Sicília, sul da Itália. As constantes derrotas na guerra fizeram que um conselho do partido fascista prendesse e tirasse Mussolini do poder no dia 25 de julho de 1943. A morte, a derrota definitiva dos alemães, em abril de 1945, fez Mussolini tentar fugir para salvar sua vida. No fim desse mês, ele tentou escapar para a Suíça, local onde pegaria um voo para o exílio na Espanha. No meio do caminho, ele foi reconhecido por partisans, guerrilheiros que formavam a resistência antifascista na Europa, sendo preso em 27 de abril de 1945. O ex-ditador italiano foi levado a um tribunal militar que o condenou sumariamente. 2 dias depois, Mussolini e sua amante, chamada Claretta Petacci, foram fuzilados e seus corpos foram levados para Milão, onde foram profanados. O corpo de Mussolini ainda foi pendurado de ponta cabeça e deixado em exposição.